E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor. Segunda temporada, já estamos em janeiro. Vou desejar mais uma vez um feliz ano novo para todo mundo. A gente já teve o nosso primeiro episódio de janeiro, né? Mas olha, mais uma vez, um feliz ano novo, que 2025 seja fantástico para todo mundo que está assistindo e escutando a gente, para toda a equipe também do Tauricast. Olha, segunda temporada. E aí hoje a gente tem o prazer de receber uma mulher que é muito mais do que uma profissional da área da beleza. Ela é administradora, educadora, empreendedora e inspiração para muitas pessoas. Isso mesmo. Mas olha, antes de eu mostrar ela para vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora, as fórmulas chinesas 2025, segunda temporada do Tauricast, e ela tá aqui com a gente. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no fitoformulanatural.com.br, vai lá realizar o seu pedido e ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Olha, Vitor, eu entendo um pouco dessas fórmulas chinesas, medicina tradicional chinesa. Relaxa, no site deles tem área de blog, e lá tem vários artigos para você conhecer mais das fórmulas chinesas, da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, de tudo. Então entra aí no fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas, né? Então você vai entrar no guianaturalsaude.com.br, o QR Code também está aqui na tela, e você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Não tem perto da sua casa? Relaxa que tem vários prescritores que atendem de forma online. Olha a tecnologia ajudando a gente a ter uma vida muito mais natural. Então, entra aí em contato com algum, que eu tenho certeza que tem vários que vão te atender de forma online. E aí você vai lá no site da Fito e já garante as suas fórmulas chinesas, tá bom? A nossa última patrocinadora é o Espaço Taori, junto com a agência de marketing. A Taori Marketing, isso mesmo, tá precisando de social media, videomaker, fotógrafo, estrategista, tráfego pago, você precisa da Taori Marketing, isso mesmo. Então, o site da Taori Marketing, ele já vai ficar pronto, ele tá em construção. Então você entra aqui nesse QR Code que tá aparecendo aí na tela e você vai direto pro Instagram. Lá tem o contato da agência para você entrar em contato, é óbvio. E aí, você pergunta, você conversa com eles, vê qual o melhor, o que a agência tem para oferecer para você de melhor agora em 2025. E olha, a agência tem também esse espaço aqui, que é esse espaço maravilhoso, que já o Caio vai abrir a câmera para vocês, que é o Espaço Taori, que é o estúdio da agência, o espaço também de eventos, isso mesmo. Então o QR Code está aí aparecendo na tela, ou entra no site spacotaori.com.br e vem conhecer aqui o Espaço Taori, vem fazer uma visita antes de realizar o seu evento. Aqui você pode ter seu podcast, gravar seu curso, gravar a sua aula, dar a sua aula ou realizar o seu evento. Aqui cabem mais de 100 pessoas para você realizar o seu evento. Então é isso, spacotaori.com.br. Agora que eu falei dos nossos patrocinadores, bora para nossa convidada. Aos 37 anos, ela encontrou na estética um verdadeiro dom, ajudando mulheres a elevarem a sua autoestima e facilitando as suas rotinas com procedimentos que transformam vidas. Ela vai compartilhar conosco a sua trajetória de superação, como conseguiu construir sua carreira começando do zero, o impacto que seu trabalho tem na vida das clientes e também o impacto que ele tem na vida dela. Olha, hoje é dia de falar de beleza e de estética com ela, com a Stephanie Prado. E aí, Stephanie, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Olha, muito feliz de ter você aqui, viu? Eu também. Obrigada pela oportunidade de estar contando para vocês sobre o Clube da Unha, que é esse espaço que a gente tem aqui em Santos de beleza maravilhoso. Eu quero falar tudo sobre ele. A gente vai falar sobre ele. Vai falar porque ela fez uma transição de carreira. Eu quero falar sobre isso também. Quero falar sobre tudo isso, porque assim, eu já vou começar, hein? Sim. Vocês já sabem que para ter um podcast, um episódio ele ser interessante, além do podcast ter jornalistas apresentando ou jornalistas por trás ajudando quem está apresentando, tem que conversar, tem que ouvir a fonte antes da gente começar. E aí a gente sempre faz uma conversa antes com o entrevistado aqui, para a gente sempre trazer as informações de uma forma boa e verdadeira. Olha, a gente conversou antes, e aí tu falou que era administradora de empresas. Isso. Como é que isso entrou na sua vida? Como é que começou isso? Primeiro vamos falar dessa parte da tua vida. Sim. Então, por um tempo, antes de eu começar a fazer a faculdade, eu já fazia como hobby a unha de gel.
né? Mas eu foquei sempre em estudar línguas e fazer a faculdade de administração para eu poder ingressar, né, nessa área, assim, acadêmica. Ambiente corporativo era o que eu gostaria de ter feito até os meus 28 anos. Então, eu fiz uma prova do Enem, né, estudei, fiz, não conseguia pagar a faculdade, então eu fiz a prova do Enem, estudei em escola pública, mas mesmo assim eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni, que foi quando eu consegui fazer minha faculdade do começo até o final. Até tentei um ano, eu não consegui pagar direito, aí eu fiz o Enem, graças a Deus eu consegui, e fiz, né, bacharel em administração. Foi assim que entrou a vontade de estudar, simplesmente por ter uma faculdade mesmo, porque eu achava que esse era o caminho que iria me levar a ganhar grana, né? Mas não foi bem por aí que aconteceu, né? E aí, mas tu chegou a ir para esse mundo corporativo ou não? Fui. Só fez a faculdade? Não, eu fui trabalhei em multinacional, de comércio exterior. Olha. Tive algumas oportunidades na área, tinha até um currículo bom, porque já tinha morado fora, tinha... E aí ajuda. Ajuda, já. Eu achava que ia decolar, né? Uhum. Tinha já o diferencial de ter o curso de alemão, porque eu morei na Alemanha 3 anos, né? Me formei em alemão, já tinha o inglês intermediário e a faculdade. Então eu achava, vai dar certo. Uhum. E aí acabou que a vida foi surpreendendo. Eu fui por outro caminho. Com o passar do tempo, eu fui vendo que a área da beleza estava me dando muito mais dinheiro do que o meu estágio ou todos os empregos que eu arrumei nessa área corporativa, né? De trabalhar em escritório e tudo mais. Sim, quanto tempo tu ficou nessa parte de escritório? Fiquei uns 3 anos trabalhando. 3 anos, mas depois que se formou, tu ficou mais 3 anos, não, é isso, eu só tive a oportunidade de trabalhar com administração durante a minha faculdade, que foram 4 anos. Antes disso, eu não tinha condições. Então, os empregos que foram aparecendo foram bem ruins. Entendi. Depois que eu voltei da Alemanha, eu trabalhei em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Nossa, que ia aparecendo, porque, né, você não pode ficar parado. Depois eu consegui uns empregos até bons, mas eu achava que para minha faixa etária, aquele valor eu não estava sendo muito bem remunerada pelo que eu já tinha feito, né? Sim. Que eu já tinha me esforçado em fazer para poder receber pelo menos, sei lá, uns 2 salários mínimos, eu não conseguia. Então... E aí, olha, antes da gente ir para essa sua transição de carreira, tu já tinha as unhas de gel já na faculdade mesmo? Na época, eu voltei pro Brasil em 2011, e aí eu comecei a fazer as unhas de gel por hobby, porque lá na Alemanha minha mãe fazia unha de gel. Peraí, gente. Vamos contar dessa tua vida na Alemanha. Por que tu foi pra Alemanha? Minha mãe mora lá, minha mãe é casada, eu tenho uma irmã de 25 anos, minha mãe mora lá desde que eu tenho uns 12, então ficou nessa transição. Eu fui pra lá, meu irmão tentou, não conseguiu, e eu fiquei lá 3 anos com a minha mãe. Aí estudei, me formei em alemão e acabei querendo voltar pro Brasil. Não me adaptei muito bem ao clima, lá é muito, muito frio. E foi difícil estudar lá, não? Foi bem difícil, a língua eu não falava nem inglês. Né? Eu cheguei lá e já fui direto pro alemão. Foi bem... Mas assim, foi uma virada de chave na minha vida. Foi bom. Foi maravilhoso. Valeu. Não sei nem o que teria acontecido se eu não tivesse ido, porque eu não teria aprendido. Meu primeiro curso de unha de gel foi lá, né? Minha mãe que teve essa ideia, esse start que mudou a minha vida, senão eu teria vindo pra cá com a ideia. Isso em 2011? Isso em 2011, isso foi quando eu voltei pra cá. Eu fiz um Nem cursinho. se falava de unha de gel aqui, não. Né? Aqui em Santos só tinha 3 pessoas fazendo. Quando eu cheguei, até eu fazendo na minha cozinha, eu era muito procurada, porque não tinha quase. Inclusive não tinha muito suporte, né, pra trabalhar com isso na época. Entendi. E aí, então, quando foi que tu virou e falou, olha, chega do mundo corporativo, não é pra mim, ficar no computador, sentado numa mesa, eu vou focar na unha de gel. Em que ano foi isso e como é que foi? Então, eu fiquei até 2016 tentando, né? Foi quando acabou minha faculdade, onde eu fui, na época teve a crise, então eu fui mandada embora da multinacional, que eu tava apaixonada pelo trabalho, eu tava lá 1 ano, mas teve um corte, né? Como entrei naquela leva que foi por seleção mesmo, não era QI, eu era uma seleção. E o mundo corporativo é meio complicado, né? Quem trabalha sabe como funciona. Eu fui uma das escolhidas a me retirar da empresa, e eu tentei por muito tempo, até em empresas boas como Volkswagen, eu achava que eu ia entrar por causa do alemão, fiz pré-seleções, quase passei, e não conseguia entrar de volta. Então, o que eu fiz? Eu já fazia unha há muito tempo, né? Desde 2011, então já tinha 5 anos na minha casa, onde eu não me preocupava em... eu vou equipar isso aqui. Eu via como um hobby, embora era uma segunda renda minha que sempre ultrapassava a outra que eu estava procurando. Na minha cabeça, aquilo era um hobby. Aí eu falei,
tô muito tempo esperando vir oportunidade boa, né? Porque eu não queria pegar qualquer coisa também. Só que eu conseguia ficar parada me mantendo só com a unha na minha cozinha. Aí eu comecei a equipar por incentivo do meu marido, né? Ele falou, você não tá vendo que isso tá sendo muito mais lucrativo pra você do que isso que você tá... Eu falei, não, mas eu tô fazendo a faculdade, eu quero trabalhar. Aí ele que me deu uma luz, né? Ele falou, olha, às vezes pode ser que você esteja fazendo administração não para trabalhar para os outros, e sim para ter seu próprio negócio. Nossa, disse tudo, verdade. Disse. Aí eu falei, não sei, Bruno, eu vou pensar. Mas aí eu comecei a equipar a casa, né? Coloquei um biombo, porque era na minha cozinha, então as pessoas às vezes chegavam, viam meu marido, tinha que fazer comida para uma enteada, tava ali perto, então eu coloquei um biombinho. Ganhei uma lâmpada de uma cliente que falava, poxa, muito escuro. Eu não tinha grana para investir, então a gente deu um jeito, eu comprei minha primeira mesinha, e ficou legal ali, só que começou a vir muita gente, porque eu não estava mais trabalhando nos outros lugares, então eu tinha horário. Tempo. Porque nos outros trabalhos eu trabalhava muito, eu trabalhava de manhã até chegar e as unhas era a parte da noite inteira, às vezes até 11 horas da noite, tem dia 2, 3. E eu comecei a falar, e se eu trabalhar o dia inteiro fazendo unha? Só que aquele lugar já não estava mais legal, e o que eu estava ganhando dava para investir. Então eu falei, quer saber? Eu vou alugar um apartamento maior. E aí eu fui para um apartamento maior, com dependência de empregada, só que aí virou uma loucura, virou um caos. Porque eu comecei a patrocinar no Facebook, na época que ninguém fazia isso, e era toda hora gente ligando. E assim, estourou literalmente. Aí eu falei, vou para um salão, porque aqui já não tá mais dando. Aqui já não dá mais. E porque eu não fazia cutícula na época, né? Hoje em dia muitas meninas trabalham dessa forma. As pessoas acham que é a mesma profissão, mas não é, tá bom? Nail designer é uma coisa, manicure é outra. A manicure, ela até pode... ter a transição de virar uma nail designer, mas a nail designer, se ela não quiser, ela não vai fazer cutícula, porque é outro departamento, Entendi. né? Eu nunca fiz. Mesmo assim, bombava de gente. Aí eu falei, vou para um salão. Aí fui para um salão, fiquei 4 meses, não deu muito certo ali, mas ali eu já consegui ver dinheiro na minha mão, né? Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Nunca ganhei isso, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou, mas eu sou teimosa e corajosa. Eu falava, quer saber? Se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, vai virar um aprendizado. Então, eu fui e aluguei uma sala, só com aquela mesinha que eu tinha lá da minha casa e 2 cadeiras de computador horrorosas. Mas as minhas clientes iam, porque elas adoravam. Então, elas iam e dali eu comecei a conseguir pegar todo o meu lucro e reinvestir só em estar melhorando o meu espaço. E começou muita gente a chamar, eu tive que começar a chamar outras pessoas para me ajudar. Foi muito rápido. Porque teve uma hora que já não tinha mais horário pra tu fazer. Eu não conseguia mais, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. 14 horas por 12, dia? 14 horas por fazendo dia, unha? fazendo unha. E Tá na certo. época, não tinha suporte, assim, das marcas, não tinham marcas. Era uma Verdade. ou outra, o material minha mãe me importava da Alemanha, que Eu era ainda trazia gel. importado. Minha mãe mandava, que não tinha. Só tinha, começou uma marca, depois de acho que uns 2 anos que eu já estava fazendo, não tinha. Literalmente era porcelana, uma ou outra você vai falar, é gel, mas eu não sei nem de onde elas traziam. Na época, aqui em Santos, tá? Sim. Pode ser que em outros lugares, não sei. Mas aí eu comecei a investir bastante e começou a crescer muito rápido, porque as mulheres amam, né? Uma praticidade que veio para ficar, acredito que daqui para frente só vai melhorar cada vez mais. E aí depois dessa salinha que eu consegui numa clínica, eu fiquei 1 ano e 4 meses, aí eu decorei ela toda linda, só que eu tenho um funiquito. Eu falei, não, aqui já tá muito pequeno. Eu já tinha minha irmã me ajudando, né? Já tinha uma manicure que eu contratei. Aí eu falei, eu tenho que ir para um lugar maior. E aí eu fui para o segundo lugar, que foi onde decolou. De vez. Foi no Canal 2, eu fiz ali num prédio comercial, que é uma sala de fundos, e era uma sala de 2 andares, legalzinha, aí eu consegui lá estruturar, mas foi muita coragem mesmo, muita... Mas tu vê, era pra ser. Era pra ser. Que, cara, tu começou na cozinha, tu foi pra dependência de empregada, depois tu foi pra clínica, e aí depois tu foi pra esse prédio. E tipo assim, agora? era pra acontecer. E agora vocês estão aonde? A gente tá no Barão Offices. Barão Offices é um prédio muito legal ali. Aqui de Santos. Aqui de Santos, prédio comercial. Ele é ali uma quadra da Ana Costa, atrás do prédio da Sim. MSC. A gente mudou pra lá tem 3 anos. Olha. Foi assim, Caramba. preciso... A sala é até menor do que a segunda, mas eu queria melhorar o padrão do que eu estava entregando. Sim. Com relação à segurança, com relação... Até o prédio, ele é muito bonito. A sala, eu queria fazer uma sala com uma decoração diferente, mais refinada, mais instagramável. Lá onde eu estava não tinha mais muito o que eu mexer. Eu já teria que estar destruindo a sala para fazer uma coisa mais legal. E deu super certo, a gente está lá até agora. E aí me conta assim, voltando ainda na transição de carreira, e a família? Vou fazer transição de carreira. Marido, a mãe, como é que foi isso? Então, quem me influenciou mais foi o meu marido. Foi teu marido né? que virou e falou, vai.
Meu marido falou, vai. A minha mãe sempre me incentivou, porque hoje em dia ela é podóloga lá, mas ela fazia unha de gel, e ela que falou, faça como um hobby, mas usa isso pra você ganhar dinheiro, porque eu tenho certeza que você vai ganhar. Porque ela fazia em mim, e eu falei, mãe, ninguém faz lá. Ela falou, aprende a fazer, faz em você. Sim. Ela foi visionária, ela falou, filha, ela não tem, você vai fazer, vão querer fazer, você vai ver. Eu falei, mãe, eu não quero fazer, eu acho que eu não quero fazer unha. Eu gosto, e assim... facilidade, eu tenho muita facilidade com coisas manuais, então é uma terapia pra mim. Então eu falei, eu vou conseguir fazer isso daqui, eu vou fazer em mim porque eu sou caprichosa, vou conseguir fazer nos outros também. Claro. E dito e feito, assim que eu cheguei, já viram minha unha, mas o que é isso? Unha de gel, mas como? Aí começaram a perguntar, eu comecei a marcar, fazer aqui pra uma, pra outra, quando foi ver já tava um monte de gente na minha casa, graças a Deus, isso aconteceu. Mas com relação à transição, confesso que eu tive muito receio, né? Porque eu falava, poxa, foi muito tempo de estudo, né? Pra eu tentar entrar em algo que eu achava que eu ia me encontrar, e na verdade eu acabei me encontrando em outra coisa, porque Deus coloca no teu caminho o que é o teu destino e acabou. Sim. Então lá eu vi que, eu falei, eu tinha 28 anos, né? Quando eu decidi parar de tentar. Falei, poxa, passei 4 anos aqui, foi mó luta, porque bolsista você não pode nem faltar e nem ter nota, né, ruim. Então era bem puxado essa rotina, né, de muito trabalho e ter que estudar. Mas foi bom, porque eu aprendi muita coisa na faculdade também que me ajuda hoje em dia a administrar o meu negócio. É isso que eu ia te falar, né? No fim, a faculdade tá aí te ajudando. Tá, até hoje, com certeza. E aí é aquilo que o teu marido falou, né? Tu foi administrar a tua própria empresa. Minha própria empresa. Olha só como são as coisas, né? E durante essa jornada, teve assim algum momento que te impactou mais? Sim. Que tu pode contar assim pra gente? Sim. Eu fiquei numa... Não recomendo pra todo mundo fazer o que eu fiz, tá bom? Porque assim, como eu sempre falo, não foi um sonho construído... foi acontecendo. Entendi. E eu queria... Assim, eu tô vendo a oportunidade de eu conseguir fazer isso expandir, então eu vou fazer o meu máximo. E eu exagerei muito, entendeu? Eu exagerei num nível que... já trabalhei com cólica renal, da cliente me levar pro hospital, entendeu? Porque eu não tava conseguindo mais. Só que eu tava lá, eu tava quase terminando. Ela falou, você tá morrendo de dor, tava muita dor. Aí eu falei, não, quando acabar aqui, você me leva, então. E ela me deixou na porta do hospital, tava com uma infecção fortíssima já. Porque eu tava trabalhando em cima da dor. Então, assim... Nunca respeitei meus limites corporais, sempre em busca do objetivo que eu queria, entendeu? Sempre fui determinada e esforçada e falei, não, vou fazer, eu não vou morrer, sou nova. Sim. Só que isso trouxe uma consequência. Eu ter hoje o meu negócio, graças a Deus consegui, né, fazer com que a equipe entregasse o que as clientes gostavam que eu entregava, mas eu tive que parar forçadamente porque eu travei as costas. Então... Eu tomei muito corticoide, eu fiquei acamada, porque eu tenho uma hérnia extrusa, né? Uma extrusa na lombar, 2 hérnias lombares, né? Uma hérnia aqui no meio das costas, e na cervical eu tenho 4 abalamentos. A gente só tem 6 vértebras na cervical. Tanto que eu tenho uma corcundinha, assim, aqui, de tanto ficar com a cabeça assim, porque eu fazia cílios e unha. E dava os cursos de cílios e de unha. Então, assim, era pauleira mesmo. Muito trabalho. Eu vivia... para trabalhar. Meu foco era eu tenho que dar um gás agora, porque eu comecei a ganhar dinheiro não velha, né? Porque com 28 anos você não é velha, mas assim, na minha casa. Não. Pelo amor de Deus, que eu tenho 26, gente. Mas eu pensei assim. Se 28 é velho. Não, mas pra eu, poxa, não tinha, eu ganhava R$1.300. Então, assim, era uma eu saí de uma realidade pra outra, onde eu pensei, opa, agora é a hora de eu começar a dar o meu gás pra daqui a pouco eu estar um pouco mais confortável. Só que eu exagerei um pouco. E isso me trouxe, né? Mas assim, é o que eu falo. Às vezes, se isso não tivesse acontecido, eu não teria parado. E hoje em dia eu consigo administrar dessa forma. Eu dei oportunidade para outras pessoas, treinamento para as meninas, tenho o meu padrão, que era como eu sempre fiz, que é o que eu falo. Elas procuram esse tipo de unha. As nossas clientes são clientes que gostam de unhas mais clássicas, mais naturais, né? Não tem decorações, mas não tanta decoração. E eu sigo essa linha. Então, eu consegui. Essa acho que foi a parte mais forte, assim, desse... Não foi nem tanto trabalho, muito trabalho. Foi eu ter que ter parado de trabalhar com 30 e... Eu tenho 38, com 36 anos. Caramba. Que aí eu falei, poxa... Peraí, a gente vai falar disso. Peraí que eu tenho algumas perguntas aí que você falou. Não sei se você já viu. Tem uma manicure que ela bombou no Instagram e no TikTok. Uma pedicure. Que ela fez meio que um altar pras pacientes, que elas sobem numa escada e é um armário. Não é um armário, né? Não é... É como se fosse um altar mesmo. É um altar. Ela sobe e aí, tipo, fica na linha do olho dela o pé.
Sim. Gente, isso é maravilhoso, É maravilhoso. Eu já até pensei em fazer isso lá. Isso é gênio. Aí eu vi gente criticando. Olha isso. Criticando. É porque, a galera não sabe. É muito louco, como na internet é muito fácil falar, né? Todo mundo fala. Mas, eu vi a galera falando, tipo, criticando ela, falando, nossa, que coisa ridícula, a pessoa tem que subir num altarzinho, subir numa escada pra você fazer a unha e tal. E ela explicando, gente, A pessoa vai não uma dá vez pra no pessoa mês. viver assim, ó. Tá na minha câmera, gente, não dá pra pessoa ficar assim, ó. Pelo amor de Deus, tem uma hora que isso aqui não aguenta. E aí, ó, tem aqui uma pessoa O meu falando não tem nem isso. muito o que fazer, né? Que nem elas estão aqui, eu coloco a gente coloca um apoio e coloca. Só que quando você vê, você já tá numa posição ruim. E eu sempre fui muito sedentária. Sim. Então eu não cuidava da minha coluna. Talvez que é o que eu falo pras meninas lá. Façam uma prancha, faz musculação, faz alguma coisa. Porque você trabalhando de um jeito onde você não é só ficar sentada como você fica no computador. Você tem que ir pra frente, você tem que ir pra trás, você tem que olhar. Você trabalha com detalhes. E às vezes a pessoa tá mexendo no celular, atrapalha, a pessoa tá fazendo não sei o quê. Quando você vê, né, você já tá toda torta e você fica durante o dia inteiro fazendo isso. As clientes sentam lá por 2 horas uma vez no mês. Então, assim, às vezes elas falam, poxa, muitas gostam de fazer a unha e ao mesmo tempo o pé. Então, às vezes elas estão assim, ó, dando a mão e dando o pé pra menina, porque elas querem ser rápidas. Mas essa é a vantagem da praticidade que a unha de gel trouxe pras meninas, né? Elas podem passar menos tempo no salão toda tortas lá, mas ela já sai com tudo feito, entendeu? Só que é uma vez só, então pra elas não tem problema. Agora, com relação à nossa saúde, eu sempre tô alertando todas as meninas, tanto no curso quanto as meninas do meu estúdio. Cuidem da coluna, porque senão isso vai ser uma profissão curta pra vocês. E dá pra você ganhar muito dinheiro nessa profissão. Então, assim, sejam inteligentes e não façam o que eu fiz. Primeiro, de trabalhar a quantidade de horas que eu trabalhava, né? E trabalhar menos. Dá pra ganhar muito dinheiro também trabalhando um pouquinho menos, né? A não ser que a pessoa tenha o objetivo de abrir também um espaço. Aí eu não vou julgar, porque eu acho legal a pessoa se esforçar, mas assim, faz uma musculação. Toma conta da saúde, exatamente. Fisioterapia, né? Vai. Se eu tivesse feito, talvez eu teria esticado um pouco mais. Entendi. Entendeu? A carreira, mas enfim, já foi, né? Não dá mais pra fazer nada, infelizmente. Não, mas espera. Calma, ela faz muita coisa. Claro que dá pra fazer um monte de coisa. Calma, a gente já vai falar sobre. Me fala como é que foi esse treinamento, porque você falou, você teve que treinar elas para elas chegarem na sua excelência, porque as clientes queriam você. Não dá mais. O médico virou e falou, olha, o fisioterapeuta falou, olha, não tem mais a condição de você continuar. Como é que treina uma equipe de quantas pessoas? Agora nós estamos em 6. Comigo 7, né? Mas, então, como é que treina uma equipe de 6 pessoas para fazer exatamente lá o que você fazia, entregar a excelência que você estava entregando? Antes de eu travar, eu já tinha um time que, quando acabou a minha agenda, né? Humanamente impossível atender mais pessoas, porque eu já atendia muitas. Eu comecei a treinar pessoas. Treinei a minha irmã, treinei outras pessoas. Hoje em dia, minha irmã até tem um estúdio dela, também trabalha sozinha com isso. Mas eu comecei a treinar meninas. Algumas eu treinei do zero, né? Dei o curso e fui lapidando, porque demora pra você ficar boa nisso, né? Tem muita gente fazendo unha de gel, mas assim, fazendo bem, muito bem, demora um pouco de tempo, requer muito estudo, muito esforço, né? Muita autocrítica. E eu sou chatinha. Eu falo pra elas assim, ó, quando elas entram, não levem as críticas pro pessoal, porque é como se fosse um curso intensivo isso aqui. Vocês vão trabalhar um tempo fazendo modelos, e quando eu achar que vocês estão boas, aptas para entregar um trabalho que eu possa estar cobrando o mesmo valor, você já tem que estar boa com tempo, com acabamento. Eu não posso ficar indo lá na mesa ver o que vocês estão fazendo. Isso demora, então elas ficam um tempo desse jeito, até que as clientes peguem confiança. E isso depende muito delas, né? Do quanto que elas se esforçam para fazer. Sim. E com o passar do tempo, graças a Deus, algumas não deram certo, obviamente. Eu não consigo manter se eu vejo que não tá conseguindo. A gente trabalha com feedback. E assim, é o meu nome, né? Então eu falo, eu até tirei o meu nome, porque antes era Unhas de Gel Santos Stephanie Prado, eu coloquei, não era Clube da Unha. Depois eu coloquei Clube da Unha, eu tirei, porque são várias profissionais, então não tem que procurar uma pessoa, todas são excelentes. E como eu consegui isso? Treinando todas, olhando foto, pedindo foto, circulando defeito, falando, aqui não tá legal, aqui vamos fazer assim, aqui vamos fazer assado. Nem sempre elas gostam, né? Mas depois todas tem a consciência de entender que aquilo não é uma crítica para eu não é pessoal. fazer. Não é pessoal. Eu falo, a gente tem que ter inteligência emocional para poder entender que aquela crítica ela foi feita ali para você crescer, para você ver o que eu não tive. É porque eu não tive ninguém me ajudando. Eu perdi muito cliente, porque eu fui fazendo do meu feeling. Eu fazia o meu melhor, porém eu tinha poucos recursos. Na época que eu comecei, não tinha maquinário.
Hoje em dia as meninas trabalham com motor da melhor qualidade, brocas. Antes eu fazia tudo na mão, na lixa. Eu tenho até um calo que melhorou aqui agora, tá vendo esse calo aqui, ó? Que é um calo de tanto lixar, já esfolei, ter que colocar band-aid, porque de até sangrar, sabe? De tu tá tanto tempo lixando, porque a lixa é bem grossinha, né? A manual. E eu falo, hoje em dia, elas conseguem ter um suporte legal de marcas boas, onde a gente não tem os problemas que eu tinha antes. Então, vai fluindo de uma forma que é bem tranquilo. Eu sei que o subir de escadas até conseguir chegar num padrão de excelência é um pouco desconfortável, mas eu falei para elas, vocês estão indo pelo caminho mais curto, que é de alguém chatinha tá ali enchendo o saco, mas é para vocês ganharem dinheiro rápido, porque cliente não fica se o trabalho não estiver bom, né? Exatamente, e aquilo também, né? Tu tá dando ali e qualquer coisa, uma outra sai e abre o seu próprio negócio. Tem 2 pessoas, Olha, 3 pessoas que entraram lá e saíram, né, de lá e passou um tempinho, elas conseguiram abrir o estúdio e vivem disso hoje. E eu acho maravilhoso. Claro. Eu falo assim, ó, não é todo mundo que nasceu para empreender. Tá bom? Porque é o que eu falo. A pessoa que acha que ela vai sair do CLT e ela vai entrar no empreendedorismo e ela vai ficar assim, até hoje eu respondo mensagem 1h da manhã. Eu não posso deixar passar. Eu trabalho com mulher ansiosa. Ela não vai esperar agora eu vou lá responder. Não, mandou mensagem, eu tenho que responder. Então, o que eu falo pra elas, é um trabalho cansativo. Você se cansa muito mentalmente de ter um negócio, porque você recebe tudo, né? Você é o testa de ferro. E, né, não são só responsabilidades financeiras, são responsabilidades com trabalho, né? Com retorno, com algum problema que venha a dar, a gente não sabe. Então, algumas pessoas preferem estar ali, né? Como é o meu caso, trabalho com comissão, eu trago a clientela, elas não pagam material, dou uniforme, faço de tudo, né? Para poder deixar ali bem legal para elas, e elas só se preocupam em estar lá na hora marcada onde os clientes estão agendados, não precisa correr atrás. Já tem a pessoa que quer abrir o seu próprio, ela vai ter que correr atrás desse caminho sozinha, mas dá certo, só que não é todo mundo que quer, né? Sim. Não falando do seu estúdio, mas você sabe me dizer uma média que uma profissional que faz esse trabalho que você faz, tá começando, ganha, você sabe me dizer? Começando? Começando. Vou falar assim, quando ela começar a parar de fazer modelo, né? Ela vai começar a cobrar um valor inferior aí, e ela ter uma média de, sei lá, umas 4 clientes por dia, ela consegue tirar mais de 5 mil reais. Sim. Isso é pouco. Nossa, é pouco. Sozinha, porque ela não paga comissão. E olha aí, você tá falando, a gente tá falando depois de modelo, que ela já tá com cliente. Ela já estando com as clientes dela, no boca a boca indicando, ela tendo 4. 5 mil e isso é o menor valor. É, um menor valor porque ela vai começar, no começo, você não pode, já tô boa, você até pode, né? Mas eu falei, é um caminho um pouco mais comprido, porque a pessoa vai pensar, poxa, tem um lugar excelente onde já é conhecido e cobra esse valor, eu vou naquele ali. Fui assim, eu sou fotógrafo, eu comecei cobrando 20 fotos, 50 reais. Ninguém acreditava. Mas eu precisava primeiro fazer um portfólio, fidelizar, mostrar que eu sei fotografar, entregar aquilo bom, depois começar. Tanto que hoje meus valores são valores que clientes antigos não fecham mais comigo. Sim, porque acha caro. Porque acha caro. Aí não procura o valor, procura o preço, né? Exatamente. E aí, tudo bem. o que eu posso fazer? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu recebo lá todos os dias, muitas pessoas, porque acham a gente muito fácil, né? No Instagram e Google, né? Onde questionam o valor e tudo, e eu explico, a gente trabalha com as melhores marcas do mercado, as meninas são extremamente capazes, a gente é super aberto para feedback, lá é um time, então assim, vamos supor que você fez com uma pessoa, mas não deu muito certo com ela, eu não vou deixar você embora, eu vou tentar segurar você de qualquer forma, falar, olha, vamos tentar com outra profissional, vamos fazer desse jeito, qualquer coisa você me fala, fazer uma coisa mais humanizada, sabe? Eu não tô, aquilo que eu falo para as meninas, eu prefiro atender as mesmas pessoas do que estar sempre atendendo novas clientes, eu gosto de novas clientes. Lógico que isso daí quando você vai expandir, daqui a pouco as agendas estão todas lotadas, eu vou pegar uma próxima menina. Quando eu pegar essa próxima menina, todas as clientes vão ser novas que vão vir no espaço. Sim. Porém, eu gosto de criar vínculos, criar relações. Tem clientes que são minhas amigas. A minha madrinha de casamento é minha melhor amiga e eu conheci ela lá na casa que eu aluguei o apartamento com a casinha a salinha de empregada. Olha só. Ela me achou pelo Google e ela tá comigo até hoje, como várias clientes vinham desde a minha casa. Tem cliente de 13 anos que frequentam o salão. Nossa, bastante. Da minha cozinha, entendeu? Então, assim, você cria um vínculo, querendo ou não, chega no final do ano, ganha chocolate, as clientes, né, vira amizade, entendeu? E é bom assim também. Bom. É tão bom. Eu adoro também fotografar cliente que virou amigo. É maravilhoso. Sim. É uma outra relação, né? Virei uma outra vibe. Sim.
Olha, vocês trabalham e o seu trabalho com uma coisa que é muito importante para o público feminino, que é a autoestima. Sim. A mulher, ela precisa estar ali, sempre se sentindo bem. Não só mulher, hoje em dia todo mundo gosta de estar com aquela autoestima alta, bem consigo mesmo, né? Autoestima alta, não é só os outros acharem que você é lindo e maravilhoso, mas você bem com você também. Você se achando bonito. Exatamente. Né? E aí, qual é o desafio disso? Porque a gente está lidando com a autoestima, que é uma coisa que toca nas pessoas, mas principalmente nas mulheres. E aí? Sim. Olha, pra mim, acho que não tem nada mais gratificante do que a pessoa entrar ali murchinha, né? Porque muitas estão com a unha muito feia, uma unha quebradiça, uma unha ruída, não consegue parar com aquele vício, ou tá com a cara batida porque tá sem cílios, tem um olho menorzinho que nem o meu, com cílios pequenininhos. Tem mulheres que têm cílios maravilhosos, tem mulheres que já têm aquela beleza natural, exuberante, que ela acorda e passa um blush e tá maravilhosa. Tem gente que não, tem pessoas que não, né? Então, assim, você poder ajudar nessa transição, nessa transformação, pra mim é muito gratificante. Os cílios, você deita, fecha o olho e acorda maravilhosa. E você fica assim, só com a responsabilidade de lavar eles todo dia e pentear. Ele dura 3 semanas. Nossa retenção é maravilhosa. Todas as clientes voltam. A gente tem todos os... Registra tudo lá. Retenção muito boa, porque o trabalho é muito bom, o produto é muito bom. E a unha de gel, a pessoa chega lá sem unha e sai com a unha comprida daqui a 2 horas e fica com aquela unha bonita. O esmalte em gel, que é uma novidade que veio, que na minha época não tinha nada disso, era esmalte tradicional. Hoje em dia você passa, o que eu tô aqui, eu posso passar 3 semanas sem me importar. Então, assim, além de você ir lá, ter o seu momento, lá no nosso estúdio a gente serve cappuccino com Nutella e chantilly. Todo momento. E bolachinha. E nossa, é aquele momento pra você esquecer um pouco o mundo. Se mimar. Ai, perfeito. Se mimar e parar de praticar o autoabandono, porque a gente vive numa correria que a gente acaba, assim, não se cuidando, e esses serviços que a gente presta ali, eles são serviços que vieram para fazer com que você ganhe mais tempo na sua vida, porque você vai gastar muito menos tempo se arrumando, e, por exemplo, a unha de gel, você não precisa ir toda hora lá para arrumar. Antigamente, as unhas normais... você ia lá e fazia, a cutícula pintava, dava 2 dias, já estava tudo descascando. Na unha de gel não acontece isso. Então, assim, óbvio que essa unha pode quebrar, tá bom? Fique bem claro o que eu falo, não é uma unha indestrutível. Não é a unha de ferro, não, gente. Não é de adamante do Wolverine. Eu falo, pode quebrar. Então, você tem que tomar cuidado, manter um tamanho ok. A gente sempre vai estar orientando, não passar o tempo das manutenções, que acontece muito. Ainda tá bonita, vou esticar mais para 2... Não pode. A gente trabalha lá com anamnese, onde tem um tempo certo, onde a cliente tem que respeitar. A partir daquele dia, a gente não vai mais fazer manutenção. A gente vai remover para a segurança da cliente, porque manutenção é para manter o que tá bom, não é para você fazer em cima de um gel que já tá velho, porque ele tem uma durabilidade, ele tem um tempo, ele degrada, ele é química, não é natural, né? Então, assim, não dá para você simplesmente deixar em cima e tacar outro gel por cima, pode dar um problema. Então, a gente é bem criterioso com isso, de estar sempre orientando as clientes, mas assim, todas as clientes, a gente vê o brilho, sabe? No olhar da pessoa, dela entrar lá e ver já vale a pena, os cílios, né? E a unha, e falam, nossa, eu amo, não consigo ficar sem, eu posso ficar sem fazer isso, mas a minha unha é sagrada. Tanto que na pandemia, a gente não podia atender aquela demanda, né? A gente, na verdade, ficou um tempo sem atender. E as clientes ligavam desesperadas. E aí, vocês não vão atender? Eu não posso ficar sem fazer a minha unha. Eu tô em casa, mas eu não quero ficar vendo essa unha destruída, eu preciso arrumar. Você não tem noção da quantidade de gente que falava, por enquanto não pode, né? A gente precisa esperar, ver o que tá acontecendo. Só que elas desesperadas. Se você abrir, eu vou, pode falar. E a gente, pra você ver, assim, a vaidade, ela tá totalmente ligada à autoestima da pessoa. Ela tá se sentindo bem, ela tá se olhando no espelho e ela tá feliz. Ela tá trancada em casa na pandemia, mas ela quer se ver bonita. O marido dela tá lá, ela se olha no espelho, ela quer estar se sentindo bem. Então, assim... Todo mundo que tira o seu tempo para ir lá é como se fosse uma terapia, né? Você vai lá, você toma o seu cafezinho, o seu cappuccino, vai num lugar bonito, né? Faz um serviço legal e é o seu tempo para você se mimar e você cuidar de você mesma. Isso é muito importante pro nosso psicológico. Eu sempre digo pra gente não praticar o autoabandono, né? Sim, de não se cuidar e não fazer o que vai trazer um prazer pra gente, né? Não esquecer da gente. Adorei. Olha, você falou sobre os cílios. Em que momento os cílios entrou no estúdio? Então, eu fazia só unha e começou essa era aí dos cílios. E eu comecei a fazer. Tinha pouca gente fazendo. Eu comecei a fazer uma menina aqui em Santos, é maravilhosa até.
a Nina Beauty, que eu sempre indico o pessoal conhecer o trabalho dela, trabalha com uma linha mais natural. Eu fiz aquele clássico e amei. Só que aí eu falei, tem outros lugares fazendo um cílio mais power, né? Ela é uma linha mais clean. E eu fui atrás da Samara, que é a Samara que é da We Pink, que é a sócia da Virgínia hoje em dia. Na época ela não era ainda. E ela tinha a Pink Lash, que era em São Paulo. É uma empresa que só tinha 3 lojas. Olha só como passou o tempo essa mulher, meu Deus, estourou, agora, né, milionária. Mas na época ainda não. E eu fiz um curso de 3 dias, fiquei em São Paulo e aprendi as técnicas que a gente acabou aplicando lá e material muito... Porque eu sempre procurei cursos bons pra fazer, porque eu não quero... Também não adianta 1 bilhão de curso e não dá certo. Exatamente. Porque não adianta fazer o cílio, que daqui a 3 dias vai cair, sim, entendeu? Perfeito. Tem que funcionar e eu quero que indiquem. Falar, pô, aquele lugar ali, a unha é legal, a unha é natural. Poxa, os cílios é muito bem aplicado. Os cílios tem isolamento, porque tem um monte de lugar que sai colocando sem isolar, e isso acaba com a saúde do fio. Então eu sempre fui muito preocupada em fazer as coisas muito certinhas. Porque eu sei que você fazendo o seu trabalho certo, direito, não tem como você não ser bem sucedido. Se você fizer o negócio direito, procurar, sempre tá melhorando, não tem como não dar certo. Porque as pessoas, vamos supor que não existisse internet, porque a época que eu comecei a ganhar muito dinheiro com unha, na internet, no Instagram não existia. O Instagram não existia, tanto que eu atendi uma menina que é a mãe do filho do Neymar, eu nem sabia que era ela. Eu não sabia que era ela. Depois que eu vi a criança na porta do salão, eu falei, meu Deus, segurança. Aí eu falei, puxa, é a Carol Dantas. Ela falou, eu postei, só que ninguém viu, porque era só Facebook na época. Então eu fiquei assim, gente, naquela época era possível boca a boca fazer, porque as empresas antigamente funcionavam de boca a boca antes da internet. Existia vida antes da internet, né? Existiam empresas e eu consegui. Então, assim, hoje em dia tá muito mais fácil de conseguir alavancar uma carreira, principalmente na área da estética, que é uma área que cresce muito no Brasil. As pessoas são hiper vaidosas. E isso eu falo porque eu já morei fora e lá as pessoas não são, tá bom? Por mesmo que, lá, mas os produtos são melhores. A tecnologia é muito boa. Só que as pessoas lá não são tão vaidosas quanto aqui. Aqui é líder de ranking assim de melhores serviços, cirurgia plástica, tudo é muito mais procurado do que fora, né? Do que fora. Então, você vê as unhas, meninas no TikTok fazem a minha unha nos Estados Unidos, você olha assim, você fala, quê? Sabe? Então, assim, hoje em dia, se a pessoa souber trabalhar legal ali, ela vai conseguir ganhar muito mais dinheiro do que ela estaria num trabalho convencional, com certeza. Sim. Olha, agora a gente falou um pouquinho, mas agora eu quero entrar mais nisso. Como é que veio o ensinar, os cursos? Muito rápido. Primeiro eu comecei a fazer, então pessoas já se interessaram em aprender. Então eu comecei a receber pedidos. Oi, você faz curso também? Olha. Você dá curso? São cursos livres, né? Na área da estética, não são cursos que são registrados ali pelo MEC. Tem uma ou outra, como tem escolas, né, de ensinar. Só que você pode dar um curso livre com certificado nacional que vale para região nacional. E eu comecei a falar, por que não? Então eu comecei a montar uma apostila ali e falei, vou pensar. E aí comecei a ver que era totalmente possível, porque eu ia fazer o quê? Eu ia juntar todo o meu conhecimento, minha experiência, e ia fazer um bem bolado ali para ensinar a pessoa a uma nova profissão de uma forma que ela pudesse pular os obstáculos que eu precisei ver e que deu errado, já com uma certa velocidade maior, né? Então eu falava, aqui eu te ensino tudo o que eu sei fazer, da forma que eu sei fazer, da melhor forma que eu sei fazer, de uma forma personalizada. Então dava curso para no máximo 2. Eu sempre dei, nunca dei curso de turma grande, porque eu acho que não nada contra quem dá, tá bom? Mas assim, eu acho que é um tema muito complexo, são muitas informações, já é um curso rápido, né? É um dia de curso, então a teoria e prática, lógico que depois eu tenho todo um suporte, porém, eu acho que é muita informação para você ter muitas pessoas, vão ficar algumas lacunas ali. Então eu, Stephanie, prefiro dar curso para no máximo 2 pessoas, ou é VIP, que é uma pessoa só, ou para 2 pessoas, tanto de cílios quanto de unha. E isso veio a partir do pedido das pessoas mesmo. Entendi. Nossa, você faz tão bem, eu quero aprender com você. E hoje em dia as pessoas até preferem procurar lugares onde vai ter um curso privado de uma pessoa que já está conhecida, que tem um bom reconhecimento. A pessoa fala, pô, ela é muito boa, vou fazer com ela porque eu acho que eu quero seguir essa linha de padrão. E aí você consegue vender os seus cursos e os clientes. Eu tenho muitas alunas que... alunas, as minhas já entraram lá que eu ensinei,
e juntando com alunas que saíram da área para poder trabalhar só com estética. Entendi. Pessoas que trabalhavam, que tem um trabalho fixo e faz também paralelo os cílios. Até esses dias uma das minhas alunas deu um curso de cílios, eu fiquei super orgulhosa, falei, cara, ela veio comigo e agora ela tá dando curso. Uma outra que saiu do trabalho dela, teve uma liberdade... acabou tendo uma liberdade agora de tempo muito maior, teve bebê, então conseguiu parar. Se você está registrado, você vai lá, vai ter o seu bebezinho, vai voltar com 5 meses. Então, assim, a área da beleza, ela te dá essa flexibilidade. Você vira empreendedor e na área da beleza você trabalha em salão, mas a sua agenda normalmente vai ser sempre flexível. Porque você tem um vínculo ali não empregatício, você tem um lugar onde vai ser um espaço para você trabalhar, né? E você consegue remanejar os seus compromissos, consegue ter uma liberdade assim maior, né, nessa área. Então, eu optei por fazer esses cursos presenciais. Eu gosto mais de dar o presencial, porque você consegue dar uma atenção maior, mas futuramente ainda tenho aí uns planinhos, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ai, gosto. Olha, deixa eu só falar um negócio. O teu assunto estava tão interessante. O que aconteceu? O nosso telão, ele fica mudando o vídeo. Sim. Né? Põe na câmera principal, Caio. O telão, ele fica mudando o vídeo. O teu assunto estava tão interessante que o nosso vídeo acabou mudando. Ele dura 2 horas, mas ele já estava rolando antes do podcast começar. Sim. Acabou. A equipe estava tentando pôr o vídeo no local. Tu nem percebeu. Tá vendo? Tu tava falando, eu tava só prestando atenção, eu falei, eu não vou cortar ela não, porque esse assunto tá maravilhoso, dela falando do curso dela. Então, pessoal, foi isso, tá? Nosso vídeo, ele acabou, a equipe foi iniciar ele de novo, mas olha, tu tava tão falando, eu falei, eu não vou cortar ela, porque o assunto tá tão bom. E olha aí. Continuou rolando. Continuou, eu gosto assim, tá vendo? Tudo bem, nosso telão é maravilhoso. E aí... Ficou no telão. O nosso vídeo acabou, ficou na logo maravilhosa aqui do Espaço Tamores. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema, podcast é isso. Então, muito legal essa parte do ensinar, cara. Muito legal. E olha isso, tu ensinou, a pessoa ela já foi lá, já... iniciou também o trabalho dela. Sem fantástico. Medo. Eu sempre incentivo elas a fazerem o seguinte... Você não pode ter medo, porque eu não tive medo. Então, assim, o medo ele é inimigo da realização. Sim, se você... Nossa, disse tudo. Ele é inimigo. A única coisa que te impede de conseguir alguma coisa é o medo de dar errado. Só que é o que eu falo pra elas. Pode dar errado, mas pode dar muito certo. Deu muito certo pra mim. Disse tudo. Entendeu? É o que eu falo. Eu comecei do zero, do absoluto zero. A pessoa acha, mas aí é fácil. Não é fácil não, gata. Não foi fácil. Não vai ser fácil nunca. Não vai, perfeito. Então, é sempre um desafio. Você trabalhar com o público, você trabalhar com demanda de prestação de serviço, não é uma garantia nunca. Todo o seu salário ele pode oscilar. Mas você tem você tem ali uma clientela fixa. Se você ficar doente, as pessoas, muitas vão mudar e vão para outro profissional, porque é prestação de serviço. Então, assim, é o que eu falo. Você sendo muito boa, essas pessoas elas vão criando um laço, criando um vínculo. Vire amiga das suas clientes, converse, conheçam, né? Para que você crie ali um vínculo com aquela pessoa e aquela pessoa esteja ali com você para sempre. E comece com o que você tem. Não fica com medo. É o que eu falo, eu até posto direto como foi o primeiro lugar que eu fiquei. Uma mesa era pequenininha, uma cadeira era verde, a outra cadeira era rosa. Eu ficava com vergonha, mas era o que eu tinha. Eu comprei um esmalteiro do Mercado Livre horroroso de MDF que eu pintei de dourado. Hoje em dia o que eu tenho lá, nunca ia... Eu fui comprando coisinha por coisinha. E até hoje ainda é uma luta, porque empreendedor, quando você tem capital de giro, é uma coisa. Eu ainda continuo caminhando, entendeu? E se Deus quiser, isso vai continuar expandindo. E não tenho medo, não. É o que eu falo, você tem que continuar tentando e vendo. Se acertar é lucro, se perder é lição. Isso aí. Entendeu? Nossa, disso tudo. Olha, a gente já tá chegando no fim do nosso episódio. Olha como passa rápido, nossa, tá vendo? Muito rápido. Sim. Mas, a gente vai fazer um jogo. Tá. O jogo é naquele momento que a gente vai ver que o Caio, ele é bom, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter que jogar na minha câmera e jogar na dela. Vocês vão ver agora. Vocês vão ver o corte que o videomaker vai fazer agora, ao vivo aqui na nossa mesa de corte, hein? Se liga só, o desafio também pro videomaker. Olha, o jogo é Você Prefere, versão beleza. Então eu vou te falar. Você prefere tananã ou tananã? E aí tu tem que falar, tá bom? Tá. Bora lá, hein? Vamos lá, Stephanie, você prefere nunca mais fazer as unhas ou nunca mais usar extensões de cílio? Eu acho que as unhas, porque extensão de cílios tem rímel, né? Dá pra dar um tapa ali, dar uma disfarçada. Agora a unha
A unha não tem jeito. Você prefere ensinar algo novo todos os dias ou aprender algo novo todos os dias? Eu gosto de aprender algo novo todos os dias, porque com isso eu posso ensinar também algo novo todos os dias, né? Senão o conhecimento fica estreito ali. Disse tudo, adorei. Você prefere atender celebridades ou fidelizar uma cliente comum por anos? Fidelizar uma cliente comum por ano, com ela... certeza. Não, tu já tinha até falado. É a nossa história, né? Tudo. Você prefere trabalhar com técnicas tradicionais ou ser pioneira em tendências novas? Então, eu trabalho com as tradicionais, mas eu estou sempre me atualizando nas novas, porque é um mercado que não tem como, é muito flexível, não tem como você ficar numa coisa só. Se você vai ficar atrasado. Desculpa te cortar, e sempre vai surgindo novidades nesse mercado? Sempre. Nossa, muitas técnicas. Então tem que continuar se atualizando, sempre continuar estudando. Sempre. Se você chegar, a pessoa às vezes liga e fala, eu quero essa técnica, eu não faço. Então, não, então a pessoa já vai perdeu. Para outro lugar, não posso perder nada, não posso perder nada. Não, pelo amor de Deus, tá certíssima. Saber fazer tudo. Sim. Você prefere focar no ensino teórico ou nas demonstrações práticas? Eu prefiro curso presencial, porém, o teórico, que é a parte toda online, né, que é o meu próximo plano para 2025, também é muito bom, porque eu consigo dar um suporte online e às vezes é um pouco, para a pessoa, acaba sendo financeiramente mais viável. Entendi, né? Entendi. Uma opção. Você prefere nunca mais... Olha, gostei desse. Você prefere nunca mais trabalhar com esmaltação ou nunca mais trabalhar com cílios? Ai. Poxa, me pegou. Eu tenho que escolher a unha, né? O carro-chefe é a unha, não adianta. Né? A gente faz não dá, né? A unha não dá. É demais. Sim. Você prefere um dia lotado de clientes ou um dia inteiro de reuniões e treinamentos com a equipe? Eu gosto mais do dia inteiro de cliente, né? Porque é ótimo também, né? Não, pra mim o Vucu é legal. Final sim. do ano é uma época que o salão cheio é sempre muito bom. Boa. Olha, essa aqui eu vou fazer, mas eu acho que eu já sei, viu? Você prefere ter a agenda sempre cheia ou sempre tempo de sobra para descanso? Agora a minha agenda anda só pra, assim, mais para descanso, né? Porque eu já fiz a minha parte, porém eu tô sempre trabalhando para que a das minhas seja sempre cheia. Aí. Deixa eu ver se tem mais um. Não, é isso, arrasou. Arrasou, nossa. Aí depois eu vou assistir com vocês o que o videomaker preparou pra gente na nossa mesa de corte. Aí eu só vou assistir depois, que hoje a gente tá sem aqui o retorno, aí depois eu vou ver. Olha, a gente tá chegando ao fim, tá acabando. E aí eu vou aqui, ó. Pra quem tá pensando em mudar de carreira, pra quem tá pensando em fazer transição pra outra carreira, independente de ser a mesma que a sua, primeiro vamos lá, o que você falaria? Eu falaria, se você tá sentindo no seu coração que você não tá se encontrando em alguma coisa e quer tentar, tenta. Porque quem não arrisca, gente, não petisca, não vai dar pra você saber se vai dar certo ou não, se você não tentar. Então não tenha medo, vai lá e faz. Se não der certo, foi o que eu falei, vira aprendizado. Isso aí, disse tudo. Agora... Aí a pessoa tá pensando em mudar de carreira e ir pra unha e pros cílios. E aí, o que você falaria? Se quiser vir pra unha e pro cílio, chama a gente, tá bom? Tem um link lá na nossa bio, nosso Instagram é Unhas de Gel Santos, o nome lá é Clube da Unha. Eu ministro os cursos, tá bom? Do salão, tanto de cílios quanto de unha de gel. E ano que vem a gente já vai estar aí com um projeto do online, tá bom? Cursos online, para poder fazer com que pessoas até de fora de Santos consigam ter acesso a um curso com bastante conteúdo legal, de muita experiência, de uma forma didática fácil, que a pessoa consiga já sair trabalhando e conseguindo mudar mesmo a sua realidade, porque a área da beleza, gente, é a área que mais cresce no Brasil. Então, invistam, trabalhem, sejam dedicados, autocríticos, compromissados, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e estudar também, né? Sim, continuar estudando pra não sempre. Tem como isso aí. acomodar. É pra sempre. Isso aí. Eu não vou... Aqui tinha... Não, aqui, ó. Qual o próximo grande sonho e objetivo para sua carreira? É o curso de 2025 que tá vindo aí. É o curso de 2025 e abrir, se Deus quiser, uma nova unidade. Olha! Isso aí! Porque a gente pensa grande, né? Tem que pensar. Mas é óbvio, claro. Expandir, né? Sempre tá expandindo. Sim. Perfeito. Olha, eu gostei muito desse episódio. Eu também. De verdade, foi muito bom.
fluidez que a gente foi aqui, a tua história, cara, sensacional. Dá pra ver que você é uma pessoa maravilhosa. Que onde você tá era pra você tá mesmo. De verdade, falo de coração. Meu, adorei. A gente não se conhecia, tá? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a gente tá se conhecendo, pra vocês verem que eu tô falando a real mesmo, viu? Sim. Olha, antes de eu encerrar, fala mais uma vez o Instagram, como é que as pessoas acham lá o Clube da Unha. O nosso Instagram, ele é @unhasdegelsantos. E a gente tem ali no link da bio mesmo, já tem um link direto para o nosso WhatsApp para tirar dúvidas com relação a agendamentos, cursos, tá? Todas as informações precisas, necessárias, é só estar ali no link da bio. Chama a gente ou no direct. Isso aí. A gente tá lá. E onde é que fica aqui em Santos? Fica ali na rua Barão de Paranapiacaba, no Barão Office 233. É atrás do prédio da MSC, uma quadra da Ana Costa. Olha, nossa, pertinho de tudo. Na encruzilhada, Pertinho de tudo, maravilhoso. Bem legal. Já vai lá, faz as unhas, já vai toma um cappuccino. Isso! Já vai lá deixar a autoestima muito mais elevada. Isso aí. Autocuidado sempre, não esqueçam de não praticarem o autoabandono, tá bom? Porque faz muito bem pra cabeça, pra autoestima e pra saúde física, pra saúde mental, se cuidar. E é isso, gente. Contem com a gente. Olha, isso aí, disse tudo, viu? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TauriCast. Eu vou falar pra vocês também me seguirem, @VitorLeutes, em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, onde você quiser me seguir, você vai achar @VitorLeutes em qualquer uma, tá bom? Segue também o TauriCast, @TauriCast. Olha, lá no TikTok a gente tem cortes de vários episódios. E tem corte do primeiro episódio, que é postado nesse mês, agora de janeiro. Sim, é maravilhoso. Lá tem vários cortes de vários episódios. Então vai lá, tá? Segue também o TauriCast lá no TikTok. Segue a gente também no Instagram, @TauriCast. Olha, se você está escutando e assistindo a gente pelo YouTube, dá para se inscrever aí também. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações para você receber toda vez vídeo novo aqui do TauriCast. E é claro, deixa um comentário aí para Stephanie que a gente manda para ela. Ou depois ela responde também para vocês lá nos stories também do Clube da Unha, tá bom? Olha, cortes maiores a gente tem na segunda, terça, quinta e sexta. Episódios novos toda quarta-feira, 2 horas da tarde, ó. Mas já lembrei. Então, episódio novo toda 2 horas da tarde. Os cortes maiores aqui no YouTube 3 horas da tarde. Se você tá nas plataformas digitais, dá pra seguir a gente também no Spotify, na Apple, na Amazon, na Deezer. Segue a gente também e dá pra deixar comentário, viu? Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, viu? Foi muito bom, viu, o nosso papo. Que legal. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Pessoal, feliz ano novo, que 2025 seja maravilhoso. Tchau, obrigado.